Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Chico tá me ouvindo? Ótimo, perfeito. Vamos esperar mais uns minutinhos para chamar o nosso convidado. Boa noite, Cris. Opa! E aí, gente? Tô aqui hoje lutando contra o trânsito e, por incrível que pareça, ansiosa para chegar em casa para poder dar, com medo de não dar tempo de começar a live, gente. Oi, Glorinha! Beijo! Deise, Marcinho! Saudade enorme! Ah, muito tempo, gente. Pri! Olha lá! Ah, gente, que delícia! Bem-vindos, boa noite! Ai, que saudade! Olha, gente, vamos lá. Bom, vou começar aqui e enquanto... Que bom! Gente, obrigada! Cíntia! Boa noite! Gente, enquanto o pessoal tá entrando, né? Vou dar só mais uns segundinhos aqui. E vamos começar. Mari, Guga! Brisa Terra! Que delícia! Bom, gente, vamos lá. Bom, oficialmente boa noite. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso tema, ansiedade. Mas antes eu quero agradecer a presença de vocês. Bem-vindos. Lembrando que a partir de agora, de 2021, a gente tem 2 temas por mês no Bora, né? Não sei se vocês lembram, quem já participou sabe que a gente tinha um tema nas 2 ou 3 semanas que a gente fazia. Esse ano a gente resolveu fazer 2 temas por mês. Aí fica dinâmico, todo mundo quer participar de todos, né? E então, esse mês já foi fé. Com o Maurício, tá lá no YouTube para vocês darem uma olhadinha, já tá salvo. Quem não segue, nos siga. E agora ansiedade, né? E também a gente continua com aquele tema do mês ainda, que é aquela live especial, que é o Que Papo é Esse, né? Sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais agora já são 5 que nós falamos. Esse vai ser o 6º. Vai ser sobre luxúria. Uau! E depois esse vai ser o penúltimo e o último sobre ira. No próximo, aguardem. Sobre ira em março, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Só confirmando, esse agora sobre os 7 pecados capitais, luxúria, 7h30, né? Dia 25, só que vai ser no YouTube. Fechado? Convidem as pessoas, chamem os amigos e participem. Agora eu vou chamar o nosso convidado. Só um minutinho. Cadê ele? Vamos lá. Ué? Gente, ao vivo é assim mesmo. Cadê? Vamos lá. Pronto. Tá entrando? Tô aqui. Cheguei. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia, Fernando. Tudo bem, tudo tranquilinho. E você? Que bom, também, tudo jóia.
Bom, vou Consegue me escutar apresentar para vocês. direitinho? Sim, perfeito. Tá, Você também está joia. me ouvindo? Eu tô te escutando, eu tava com medo que tivesse baixo, mas eu já coloquei. Eu tava testando meu microfone aqui, atendi a tarde inteira com ele, mas agora ele deu ruim. Cansou. É, tá precisando de férias. É. Bom, gente, deixa eu apresentar a Adriano. Adriano Cisneiros, ele é psicólogo, psicólogo clínico. Ele é mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia, certo? Isso. E é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E vou começar já fazendo uma pergunta para você, né? Antes de você falar um pouco mais sobre ansiedade. Você é ansioso? Sou. Eu sou ansioso, sou de uma família de pessoas bastante ansiosas. E aí, achei. Inclusive, estou particularmente num momento de grande ansiedade, vivendo um momento de grande ansiedade na minha vida, que eu acho que tem a ver também com o conjunto da pandemia, né? Deixa eu só parar um pouquinho para agradecer o convite, tá? Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. O Chico fez o contato lá. Tô me achando meio escuro. Deixa eu ver se ajuda aqui, trazer mais para perto. Então, eu sempre eu sempre trabalho com a perspectiva de que ninguém está isolado, de que ninguém é uma ilha. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que lembrar, neste momento especificamente, que estamos vivendo uma pandemia, que não é só no Brasil, né? Que existe um mundo que está em estado de alerta, e isso sim faz com que a gente olhe para o futuro. Quando é que isso vai acabar? Meu Deus, quando é que eu vou poder sair sem máscara? Quando é que? Então a gente está sempre se jogando para o futuro. E eu não me jogo para o futuro sozinho, eu me jogo para as pessoas que estão ao meu redor. Assim como todas as pessoas à volta ficam o tempo todo me convidando para me jogar para o futuro também. Minha conexão tá boa? Tá conseguindo me escutar? Ou tô Sim, travando? tá travando um Tá, pouquinho, mas muito tá, pouco. tô, Tá dando para te escutar. Perfeito. tá dando. Tá, se começar a travar muito, aí eu vou ter que ir pro 4G. Você me avisa que eu faço a modificação aqui, que o sinal aqui em casa não é uma coisa fantástica. Tá bom, pode Já, deixar. inclusive, me dá um pouco de ansiedade. Será que a gente vai conseguir chegar no final da live com sinal? Será que o sinal vai cortar? Meu Deus, né? É, Aquela coisa. Então, o controle de ansiedade, ele é muito... Ele se torna um pouco mais complicado nessa época, porque onde você chega, as pessoas estão te convidando para se deslocar no tempo. Elas estão te convidando para o futuro, para um lugar que não é aqui, para um tempo que não é agora. Então, fica mais... Quem já é inclinadinho, né, para ir, já vai sem convite. Imagina com esse convite todo, né, o tempo todo, as notícias, as pessoas, os lugares em que a gente chega, todo mundo falando sobre isso. Fica mais difícil mesmo de dar uma segurada. Daí a importância também de, nesse momento, a gente aumentar ou intensificar o contato com as pessoas que são menos ansiosas, com os lugares que nos trazem mais para o presente, que nos trazem os lugares. Existem lugares, né? Existem lugares, tem lugares em que as pessoas vão ali com o mesmo propósito uma vida inteira, parece que aquilo fica impregnado nas paredes e que quando a gente chega lá, quando a gente entra lá, aquilo aterra a gente, né? Ele consegue trazer a gente para o agora. Para mim, qualquer lugar de natureza já faz isso comigo. Uma boa e grande árvore já me ajuda a botar o pé no chão, né? À beira da praia. Então, também é muito importante buscar esses lugares em que a gente está com o pé mais na terra, né? Com o pé no chão.
Sim. Acho que é legal a gente falar um pouquinho, né? Porque ansiedade, você falou muito bem, né? A gente já está lá no futuro, né? Então, e a gente hoje em dia ficou uma palavra comum, né? Do senso como, ai, tô ansiosa. Ai, tô ansiosa por uma coisa Uhum. legal que vai acontecer. Mas acho que é super legal aqui a gente também trazer que isso, em excesso, né? É uma doença, a gente tem um transtorno, né? Isso. Porque parece que é leve, que é uma coisa, a ansiedade virou, né, uma palavra assim que todo mundo usa. Mas a gente sabe que o que é sofrer por antecipação, as pessoas sofrem, né? Isso traz um sofrimento emocional. Então, é legal você falar um pouquinho disso também, porque eu, particularmente, sinto que a ansiedade caiu ali né, no senso comum. Não no senso comum, mas virou uma palavra que a gente usa para Uhum. tudo, né? Fala um pouquinho aí pra Sim. gente, assim. Eu acho que tem uma apropriação do senso comum mesmo, né? A gente vê isso é um movimento da cultura, né? Aquilo que a ciência Uhum. produz termina saindo do âmbito científico, sendo apropriado de forma mais simples, né? De forma mais corriqueira, pela linguagem cotidiana, e as pessoas passam a usar, né? Como você falou, a ansiedade, assim como usa também o tô deprimido, quando, na verdade, a pessoa quer dizer que está triste, né? Então, Isso. a ansiedade, ela tem um espectro. Eu gosto muito de um teórico que ele diz assim, a ansiedade é o preço que se paga por conseguir se programar, por conseguir se deslocar no tempo. Então, a minha habilidade de planejar, de pensar no dinheiro que eu tenho para pagar as contas no fim do mês, dos boletos que vão chegar, essa habilidade de me deslocar no tempo vai fazer com que eu me sinta ansioso. Gente, tem uma coisa super Hum. moderna de umas perguntas aparecendo aqui no meio agora. Uma pergunta. Tá, tem um quadrinho aqui. Então, vou Isso. É continuar a minha porque o fala, daqui a pessoal pouco a gente pega a pergunta. Vamos lá. Então, quando eu me desloco no tempo, eu preencho, o meu corpo tem um modo de me avisar que eu estou me deslocando no tempo. O meu corpo tem um modo de me avisar que eu saí do aqui e agora. O meu corpo Uhum. ficou no aqui e agora porque ele não tem como ir. Mas a minha mente foi embora para o lá e então. E o corpo avisa que eu estou me deslocando, de que forma? Por meio de uma emoção. É assim que o nosso corpo se comunica. E essa emoção é a ansiedade. Então, isso é muito comum, né? Todas as nossas relações cotidianas, elas envolvem uma temporalidade, um deslocamento no tempo. Eu tenho a minha agenda, eu sei que tal hora eu vou atender tal pessoa, eu sei que a tal hora eu tenho tal compromisso, eu sei que tem o trânsito, né? O trânsito pode me atrasar, como você estava falando aí logo no início. Então, eu tenho todas essas relações, todas essas operações de tempo que eu realizo e eu não me dou conta. E o meu corpo está o tempo todo me alimentando, digamos assim, com essa informação. Olha, você está se deslocando no tempo, a ansiedade está se processando ali. Em algumas pessoas, isso daí sai do controle. Quando sai do controle é quando essa emoção, todas as emoções que são normais, elas também podem se exacerbar e passar a se configurar como um transtorno. Né? A tristeza Uhum. é normal, a depressão não é. A ansiedade é normal. Você desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada não é. A sua ansiedade já saiu deste padrão de normalidade, deste suficiente, né, para dar conta do meu compromisso, para imaginar o final do mês, para fazer os planos das férias. Então, quando a gente entra num quadro ansioso, e aí todos aqueles sintomas que estão associados, porque nós não temos onde sentir ansiedade se não for no corpo, a gente só tem o corpo para sentir, né? Uhum. Então, quando o É. corpo começa a dar esse sinal o tempo todo,
Quando ele não cessa, significa que a pessoa não está conseguindo fazer o deslocamento de ida e de volta. Ela foi e ficou. Quando ela vai e fica, e fica, e fica, e fica, o corpo precisa, opa, eu dei um sinalzinho de ansiedade, essa pessoa não escutou, deixa eu aumentar a intensidade do sinal, deixa eu aumentar mais, opa, ela ainda não voltou, deixa eu aumentar mais. E aí, nós temos aí, quando se configura, esse é um modo de compreender, né? O transtorno de ansiedade generalizada. É quando o corpo vai aumentando esse sinal. É como se o corpo fosse falando cada vez mais alto, chamando a pessoa para voltar. Sim. Aí agora, Fernanda, desapareceu a janelinha aqui. Eu tirei, mas você já acabou respondendo a pergunta. Que o Márcio, ele fez a pergunta exatamente isso. Quando é que a ansiedade passa a ser disfuncional, né? Que é o que você está falando aí, né? Você só está vivendo no futuro. Você não foi, fez a ponte, voltou, né? Mas eu acho que para a pessoa que está vivendo isso é muito difícil perceber, não é não? Tipo, perceber que ela saiu daquele momento de uma ansiedade que um dia ou outro e ela está vivendo na ansiedade, né? Não sei se muita gente acaba tendo sintomas físicos, inclusive, obviamente, né? Somatizando isso. Mas deve ser difícil perceber. Olha, eu gosto muito de uma historinha, né? Chegaram para o peixe e perguntaram para ele como é viver na água. E o peixe responde, que água? Né? Então, assim, aquela pessoa que já está acostumada com um grau de ansiedade, quando esse grau de ansiedade se eleva um pouco, ela não vai perceber. Quando ele se eleva mais um pouco, ela não vai perceber. Quando ele se eleva mais um pouco, ela não vai perceber. Porque ela já está acostumadíssima. Aquela é a emoção em que as células dela estão embebidas dia após dia. Quando ele vai aumentando, ele não percebe. Quem percebe são as pessoas que estão ao redor. Ou quem percebe, por exemplo, se eu tenho um determinado controle da minha ansiedade e eu percebo que ela está fora de controle, eu já tenho um exercício, eu já tenho um conhecimento do meu corpo, de como ele está, aí eu percebo. Agora, para quem não tem essa intimidade com o próprio corpo, com as próprias emoções, fica bem mais difícil. Geralmente, quando eu recebo meus clientes, eu percebo muito tem uma fala que é muito comum, que é assim, eu podia responder de outro modo? Existe alguém que faça diferente? Né? Então, tipo assim, não fui eu, né, que sou responsável por essa emoção que me toma. É todo o meio, é toda a configuração, são as pessoas que estão à minha volta, é a pressão do trabalho, é o que se espera de mim. Então, ela percebe como sendo uma resposta muito natural dela. Sim, é verdade. Vou só... Tem um monte de gente aqui entrando, muita gente já entrou. Tô vendo. Paulinha, Reginaldo, tá aqui. Pessoal entrando, sejam bem-vindos, gente. Eu vou falar aqui. O Aderbal, ele acabou de colocar aqui, ó. A ansiedade ocorre mais intensamente nos espaços mentais de insegurança e incerteza? Dei uma cortadinha, mas eu vou preencher as lacunas. Ou você quer repetir para mim? A ansiedade ocorre mais intensamente nos espaços mentais de insegurança e incerteza? Com toda certeza. Quanto mais segurança um ambiente fornece, seja esse ambiente social ou físico, tá? Sempre que eu falar de ambiente, eu estou me referindo a essas duas possibilidades. Todo ambiente físico, ele é também social, todo ambiente social, ele é também físico.
Então, Uhum. todo ambiente que fornece um grau maior de segurança, ele também oferece mais chance do indivíduo tomar riscos. Um ambiente que oferece mais chance do indivíduo se arriscar é um ambiente que é percebido como um ambiente de maior liberdade e também que ele é mais propício ao crescimento. Então, quando o sujeito vive num ambiente mais seguro, e por seguro eu não estou dizendo segurança no aspecto falando de segurança no sentido do sentir-se seguro, a pirâmide de Maslow, né? Uma das emoções básicas, eu preciso. Neste ambiente que o sujeito se sente mais seguro, ele vai ter muito menos ansiedade, porque ele sabe que ele precisa se preocupar menos com o futuro. Vou dar um exemplo. A criança que ela está louca para andar de bicicleta, mas ela sabe que se subir na bicicleta compreende o risco de cair da bicicleta. E ela pode cair da bicicleta, mas ela vai ter alguém que a ampare. Ela vai ter alguém que corre, ela vai ter alguém que tira a bicicleta de cima dela, ela vai ter alguém que dá um colo, que ela pode chorar, ela vai ter alguém que cuida da ferida. É completamente diferente da criança que até tem a bicicleta, mas sabe que se ela subir na bicicleta, ela está subindo pela própria conta e risco. Se ela cair, é ela que ainda vai ter que tirar a bicicleta de cima dela, se arrastar, que vai ter que segurar a própria onda, tenha ela quebrado alguma coisa, tenha ela se esfolado inteira, que ela vai ter que levantar, carregar aquela bicicleta para casa, chegar lá, ela mesma vai ter que limpar a própria ferida, sem receber um colo, sem receber um afago. Essa criança tem muito menos chance de arriscar, menos chance de crescer, ela tende a ter uma mente mais conservadora e, consequentemente, também mais ansiosa. Ela tem mais medo do futuro, porque ela se percebe muito sozinha. Consegui responder. Sim. E, na verdade, deu até um gancho aqui para uma outra frase, mas eu vou te falar o seguinte, você está dando umas travadas mesmo. Então, e constante, se você puder colocar no 4G... Tá, vou fazer isso. Então, tá bom. Enquanto ele está voltando... Vamos lá, Derbal, Aline... Voltou! Ótimo. Pronto. O pessoal está aqui agradecendo a resposta, falando que foi uma explicação maravilhosa, super didática. Ótimo, que bom. Oi? Que bom, que bom. Fico feliz. Não, então, e aí a Priscila, ela até colocou aqui, inclusive as crianças já falam que estão ansiosas, né? Sim. E ela colocou, ela até tinha feito uma pergunta e você acabou respondendo, né? Nós vivíamos isso Não, na verdade ela fez uma pergunta falando de nós, né? Nós vivíamos isso na nossa infância? Será que a gente tinha isso? Será que a gente sabia se expressar mais? Ou será que a gente tinha mais esse apoio que você está falando, né? E essa sua analogia, essa sua fala, né, das crianças, a gente faz uma analogia com a gente, como adulto, né? Porque a gente mesmo que tem que lamber nossas feridas. Então, sim. Por isso que a gente, muita gente vive nessa ansiedade, né? E a Pri coloca isso. Um adulto, né? que tem vivia isso? Um adulto que tem um círculo de suporte que faz com que ele se sinta seguro, que provê ele com essa segurança, né? Ele vai ser muito menos ansioso do que aquele adulto que vive, de certo modo, mais isolado, ou que tem muito pouco contato, né? O que tem sido muito comum, não sei se comum no mundo, mas tem sido razoavelmente comum chegar ao consultório de psicologia, são pessoas que elas têm apenas uma
ou duas pessoas significativas na vida dela. Eu só tenho a minha esposa, eu só tenho a minha mãe, eu não tenho mais ninguém. Eu tenho a minha esposa e a minha mãe. Ou seja, todo o peso da existência daquele sujeito recai sobre esses dois únicos pontos de apoio. E pesa sobre esses dois pontos de apoio. Sim. Quando a gente tem uma rede muito mais diversa, imagina, se eu tenho 50 bons amigos, então o peso da minha existência é dividido entre 50 e não entre dois. Assim como o peso desses 50, né, considerando que é uma rede, ele também se distribui. Então fica mais equilibrado. Claro, com certeza. O Adriano, me diz uma coisa. A Brisa, a Brisa Terra está falando aqui. Eu estou lendo muito sobre o inconsciente. Vocês acreditam que a ansiedade vem do consciente ou do inconsciente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela parte de uma perspectiva teórica que é divergente da minha. Na minha perspectiva teórica, a gente não trabalha com as estruturas de consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Na verdade, na Gestalt terapia, o inconsciente, ele é tudo o que não está presente na consciência naquele momento. Não são as coisas que eu não sei, não são as coisas que ficam trancadas de algum modo. Então, fica meio complicado para eu fazer essa... Para eu dar essa resposta de uma perspectiva que eu acho que ela foi perguntada. Mas eu posso dar uma resposta da perspectiva da Gestalt, da minha perspectiva como Gestalt terapeuta, né? Eu acredito que tem um conjunto de coisas. Existem aspectos que eu tenho consciência e existem outros aspectos que a minha consciência suprime por acreditar que coloca em risco a minha existência naquele momento. Então, a minha consciência, ela tem a capacidade de suprimir. Então, eu acho que tem os dois aspectos, tanto conscientes quanto inconscientes. Mas esse inconsciente não significa que ele está assim, trancado, que eu não posso ter acesso. Não, é só um julgamento que meu organismo faz do momento em que eu estou, no ambiente que eu estou, e ele diz, olha, esse conteúdo é melhor não ter acesso agora. Segura ele aqui. Mas legal. Tranquilo. Legal. Muita gente entrando, falando oi, viu? Tem uma pergunta. Oi, gente. Eu vou falando, né? Falando. Delícia. Fala, o Márcio perguntou aqui, né? Quando vocês acreditam que a ansiedade supostamente aceitável se transforma em algo disfuncional? Mas, então, para mim, a ansiedade ela é disfuncional sempre que ela está na cidade. Porque eu adoro o campo, eu adoro a praia. Então, para mim, o ritmo de vida que uma cidade impõe, ele já é disfuncional. Mas ele é para mim. Era isso que eu queria destacar. Tá? O aceitável é o aceitável para cada sujeito. Acho que minha lâmpada se foi. Mas tá dando para te enxergar. Escuro, não foi? Não, tá bom. Ficou mais escuro. Voltou. Ela está piscando. Em tudo acontece dia de live, né? Então, olha só. A ansiedade, o grau de ansiedade. Por exemplo, Fernanda, você mora em São Paulo, não é? O grau de ansiedade que uma pessoa que mora em São Paulo está submetida, para mim é insuportável. Eu adoro São Paulo como a cidade para passar um fim de semana. Uma semana já é muito. 3 dias, 4 dias é meu limite. Né? São Paulo tem um ritmo muito acelerado. É disfuncional? Para mim. Mas para quem mora em São Paulo, para quem nasceu em São Paulo, para quem vive em São Paulo, não. O ritmo de Salvador, para mim, é maravilhoso. Na verdade, às vezes, eu já acho que Salvador está ficando muito rápido. Porque eu não moro em Salvador, eu moro em Lauro de Freitas, eu estou assim, perto de Salvador. Mas não estou exatamente em Salvador. Entende? Então, assim, o que é supostamente aceitável é para cada sujeito.
Uhum. dentro do que ele se propõe, dentro do que ele entende como sendo a vida dele, o propósito, o que é que vale a pena. Sim, e E, você sabe. Ah, fale, desculpa. não, por favor. Não, eu ia falar o seguinte, né? Porque é o que você falou, é para cada um, né? Tem pessoas que moram em cidades menores, têm uma vida supostamente mais tranquila, né? Por exemplo, sem esse Uhum, caos do trânsito. Mas tem ansiedade, é para cada um, né? E você sabe que eu uhum, estava lendo que o Brasil ele ganhou o título de campeão da ansiedade pela Organização Mundial da Saúde, né? E já há uhum. muitos anos se repete isso, né? O Brasil é o campeão e acho que em segundo é Estados Unidos. Mas assim, Isso, repare que o Brasil é um país onde não existem políticas públicas para a diminuição da ansiedade, e ok? exato. Então, acho que o resultado reflete exatamente o posicionamento dos nossos governos, Uhum, né, de nossas políticas públicas. uhum. É verdade. Desculpe, só para complementar, Tá? nesse estudo falava que as mulheres são mais afetadas pela ansiedade, né? Uhum. E aí eu fiquei até me questionando por quê, né? Será que é porque é acúmulo de muita coisa? Enfim, os homens são mais desencanados? Não, não sei. Eu não Eu não acredito, cheguei numa conclusão. eu não acredito que seja uma questão de ser homem ou ser mulher, como tipo assim, como se fosse do cromossomo X ou do Certo. cromossomo Y, né? Eu acredito que é muito mais porque pesa culturalmente, pesa socialmente sobre a mulher muito mais cobranças, né? Hum, Se a gente parte da perspectiva que o homem é, na nossa cultura machista, uma figura que de privilégio, já pesa um monte de coisa menos sobre ele só por ter nascido homem, uhum. né? É, Então, assim, sobre a mulher pesa mais. Sobre o homem negro pesa mais do que sobre o homem branco. Sobre o homem gay pesa mais do que sobre o homem heterossexual. Sobre a mulher branca pesa mais do que sobre a mulher negra. Ou pesa ao menos, perdão, contrário. do que sobre a mulher negra, né? Sobre os moradores da periferia, sobre moradores de favela, pesa muito mais do que sobre as pessoas que moram no subúrbio, né? Ou nos bairros de classe mais alta, né? Nós temos tudo isso que pesa, porque, Uhum. repare, a vida de um homem branco, heterossexual, está muito menos ameaçada do que a vida de uma mulher negra da periferia. Uhum. Ele tem muito mais suporte, ele tem muito mais segurança do que ela. Então, aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Um ambiente social e físico que fornece É, mais segurança vai produzir sujeitos menos ansiosos. claro. Com certeza. Ah, Carlinha, mandando beijo aqui. Ela falou: concordo plenamente com essa visão, depende muito do contexto social. E você sabe que você estava falando aí, eu estava pensando, não só do contexto social, aí é mais um depoimento meu, mas acho que da idade também. Porque eu lembro, Uhum, eu sou paulista, nasci aqui e vivo nessa loucura. Então, para mim, ok. Mas tinha uma época que eu não queria dormir. Eu achava que dormir era perda de tempo. Porque eu já vivia pensando no que eu ia fazer no dia seguinte. E eu não. Ah, pra que dormir? Eu tô perdendo tempo. E aí, claro, que com o uhum. tempo isso foi passando, né? Isso quando eu tinha, sei lá, meus 18, 20 anos. Agora que eu tô com 27. Mentira, gente. Mentira. 29. Agora que eu tô com quase 46, eu sinto que isso deu uma acalmada, sabe? Uma tranquilizada. Eu já não vivo mais dessa forma. Pelo contrário, eu tô mais pro lado do ócio, do aproveitar, do que essa ansiedade de a todo momento sair, não dormir, né? Então isso foi Muda mais um pouco a perspectiva do que é aproveitar, não é? isso, exato. Então tem a ver, acho que com o Uhum, contexto social, mas tem a ver muito com o nosso amadurecimento. E aí eu quero uhum, linkar isso, né, com algumas falas aqui de algumas pessoas que, por exemplo, o próprio Márcio falou,
como que a gente ameniza essa ansiedade? Tem técnica? Programação neurolinguística é um viés? Teve mais alguém que colocou aqui sobre quais são as dicas, né? O que a gente pode fazer? Porque você já falou um pouco de você e tal. Uhum. Eu também sou assim, se eu entrar no mar, eu dou aquela, né? Mas eu não tenho mar. Então, o que eu vou fazer no dia a dia, né? Então, o pessoal tá comentando... Entra na banheira, Fernanda. Não tem banheira também. Mas, enfim, é isso, né? Resgatar um pensamento, resgatar um momento bom. Conta aí pra gente um pouquinho o que podem ser essas dicas, né? Tá. Deixa eu só pontuar uma coisa. A Brisa Terra, ela fez uma contribuição aqui que eu acho que é muito interessante. Acredite ser ainda sobre cultura social, de as mulheres terem de cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, né? A educação dos filhos, o cuidado da casa, é exigido que ela mantenha o corpo de uma determinada forma, dê conta de muitas coisas, que não existe uma cobrança social sobre os homens das mesmas coisas, nem da mesma quantidade. Realmente recai uma maior cobrança cultural sobre as mulheres. Então, já respondendo a tua pergunta, sobre este ponto específico, linkando com a questão das mulheres, hoje existem grupos, existem comunidades, é do tempo de Orkut, gente, mas existem páginas no Instagram, né, onde vocês podem dialogar com pessoas que sofrem pressões, né, que geram ansiedades específicas. Por exemplo, sempre que a gente fala do contexto de como a nossa sociedade é ansiogênica para as mulheres, eu lembro e recomendo o livro da Chimamanda, e eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, sim, que é Para Criar Filhas Feministas, não é? Acho que é isso mesmo. Ela tem vários, eu já li 2 dela também. Fala, desculpa. As obras dela são fantásticas. Então, assim, eu acho muito importante que quando você identifica que uma parte da sua ansiedade vem dessa questão que está enraizado na cultura, já existem pessoas que vêm alertando sobre isso, falando sobre isso e criando estratégias específicas, discursivas, que podem começar a ser adotadas. Você não precisa começar do zero, você pode se juntar a essas pessoas. Assim como, né, nós temos sobre os negros, e nós temos um grupo, né, de pessoas negras que se unem e debatem, né, e trazem esse discurso de pessoas gays, de pessoas trans, porque existem questões específicas em cima de cada grupo que também gera ansiedades específicas, tá? Sobre possibilidades de frear, a gente sempre freia a ansiedade quando a gente retorna para o presente. Quando eu consigo voltar a minha mente para o mesmo lugar que está o meu corpo. Ou seja, quando eu consigo ser onde eu estou e quando eu consigo estar aonde eu sou. Perfeito. O que é que a gente faz para alinhar? Muitas técnicas foram desenvolvidas fora, inclusive, do campo da ciência, que hoje a ciência reveste, né, dá uma maquiadazinha de ciência e traz, né, porque fez alguns estudos, mas a meditação é uma delas. Eu gosto muito da meditação. Algumas pessoas dizem, eu não consigo meditar. Contemple. A contemplação é uma outra técnica maravilhosa. E você, para quem ainda não dá conta de meditar, contemple. Crie o hábito. A nossa mente está sendo convidada a sair do aqui e agora o tempo todo. Então, se você precisa criar o hábito de chamar ela de volta. Eu preciso chamar a minha mente de volta no início do meu dia. Eu preciso chamar a minha mente de volta no final do meu dia. Então, transforme isso num hábito. Levante e medite ou contemple por 20 minutos, por 10, por 15, por 5, e perceba qual é o efeito disso no seu dia.
No final do seu dia, ao invés de chegar em casa e ligar logo o Netflix, não tenho nenhum problema com Netflix, eu adoro. Mas, ao invés de ficar no Netflix, ao invés de ficar nas redes sociais, tira 5, 15. Quer dizer, vai aumentando, né? Se tirou 5 e conseguiu, agora está na hora de passar para 15. Até que você consiga chegar em 20 minutos a 30 minutos. Seria o ideal para você observar a sua respiração, para você puxar o ar até a base do pulmão, para você olhar para o seu corpo, perceber o seu corpo, aonde é que tensionou, aonde é que soltou, onde é que lateja, onde é que queima, onde é que folga, onde é que solta, o que é que está acontecendo com o seu corpo naquele momento. E aí, isso daí, sem dúvida, gera resultados na diminuição da ansiedade. Porque se você já criou modos de, no seu dia a dia, você retornar para o seu corpo, você realinhar sua mente com o seu corpo, então seu corpo não vai precisar ficar enviando esses sinais. Ele pode, inclusive, saber, porque ele vai ter a segurança de que você pode ir, porque ele sabe também que você já criou o hábito de voltar. E você sabe que você está falando disso, né? E é o que você falou, é exercício, né? Às vezes 1 minutinho, começa com 1, começa com 2, mas tem muito a ver com a gente ficar só com a gente mesmo. A gente se ouvir, né? E a gente não, muitas vezes a gente não quer se ouvir, prefere o barulho, esse barulho interno. Nós já falamos sobre isso numa outra live. A gente falamos bastante dessa questão, inclusive do medo, né? De ficar só, de você com você mesmo, porque aí os pensamentos... E a meditação é isso, né? Vai vir um monte de coisa, até chegar uma hora que vai ficar calmo. E a Priscila tá até colocando aqui, ó, só sobrevivi a essa pandemia por causa da meditação. Transformei a minha vida. E o Chico falou, foi algo que me ajudou muito. Tava sem conseguir dormir e ansioso. E a yoga também, né? E acho que cada um vai acabar achando o seu caminho. A Brisa Terra falou, ligar o foda-se, às vezes ajuda. Ajuda. Exato, né? Pensar que tudo que pude fazer já fiz, já me planejei, me organizei, me sentindo segura e etc. Tem muita gente, ela falou disso, eu lembrei, tem muita gente fazendo aqueles planners, as planilhas. Está sendo muito útil para muita gente. Ter a planilhinha, né? Que é um livro super bonitinho e a pessoa planeja, então dá uma, né, acalmada nessa tanta coisa que eu tenho que fazer, né? O planejamento, ele é sempre uma faca de 2 gumes, né? Eu posso planejar porque eu tiro daqui e coloco ali no planner, e aí isso fica tranquilo, porque eu não preciso ficar me lembrando do que eu tenho que fazer o tempo todo. Sim. Mas também tem o mau uso do planner, que é o mau uso da boa ferramenta, né? Que são as pessoas que colocam 487 mil atividades para elas realizarem em um dia, que é impossível. Então, elas vão sempre estar atrás do que é possível fazer. Elas vão estar sempre muito ansiosas. Vai gerar... alguns clientes, eu acho tão interessante quando eu tenho clientes que, porventura, se conhecem, conversam, né, que eles dizem assim, você sugeriu para o fulano fazer uma lista e para mim você está dizendo para eu não fazer? Eu digo, exatamente. Fulano se beneficia da lista, porque ele não fazia. E você faz um mau uso da lista. Exatamente. Deixa eu ler aqui uns comentários. Excesso de futuro, assim como a depressão é o excesso do passado, né? Ansiedade virou inerente ao ser humano, Maurício colocou aqui. A Maria Ivanaldo, muitas vezes me sinto em vazio, não sei explicar, não sei se é medo do amanhã. Perguntas aqui. Sugestão, assistam o filme Soul, uma ótima ilustração de como estamos obcecados com algo, a gente deixa de viver a vida, né? E isso tem muito a ver com o mindfulness, né? Que tem muita gente também indo para esse caminho de você voltar para você mesmo. E, perguntinha aqui, essa cultura de esperar ansiosamente a sexta-feira, amanhã, idolatrar e celebrar este dia como se não houvesse... Ia falar sobre isso.
Eu estava com isso na ponta da língua. Olha só, uma das grandes técnicas, técnica é ótimo, né? Eu chamo de técnica, mas eu estou tirando uma ondinha, tá, gente? Para redução da ansiedade é sentir prazer. O que é uma das coisas que nos enche de ansiedade é que a nossa vida ela fica sendo postergada para o fim de semana, ou para as férias no fim do ano, ou para as férias do meio do ano. Prazer, gente, é um antídoto contra a ansiedade, porque eu só gozo no presente. Se alguém aqui transa pensando na lista de compras, eu quero saber se essa pessoa consegue gozar. Não. Que eu acho que não, né? Eu estou aqui transando, mas poxa, eu preciso de feijão, arroz. Essa pessoa não consegue, né? Então, prazer é um antídoto contra a ansiedade. Faça o que lhe dá prazer e tente trazer isso para o seu dia a dia. Eu gosto de... E eu não estou falando só de transar, tá? Eu estou falando eu gosto de cuidar de plantas. Isso me traz para o presente. Eu me largue com as mudinhas de planta e uns vasinhos que eu passo horas. É uma meditação para mim. Eu não penso em absolutamente nada que esteja fora do meu campo de visão. Eu fico com elas, né? Planto, boto terra, adubo, botar água, coisa maravilhosa. Adoro. Ai, travou. Ver uma pessoa meditando em movimento, porque eu pego o caju, vejo como é que eu vou pegar o outro que está mais alto, olho o que é que tem em volta para desenvolver um jeito de chegar naquele caju que está lá no topo do cajueiro. Isso é uma meditação. Isso me dá muito prazer. Tomar banho de rio, tomar banho de mar, me dá muito prazer. Uma coisa que me dá muito prazer é fazer uma fogueira. Adoro pegar uns pedacinhos de madeira e tocar fogo e ficar só olhando para o fogo consumir aquele pedacinho de madeira, né? Isso me dá muito prazer. E isso combate a ansiedade. Se você deixa para o fim do ano, para o final de semana, você vai passar a sua vida, não é só a semana, esperando que aquele tempo chegue. Exato, exatamente. Esse hábito que a gente criou de deixar o prazer sempre para depois, né? Primeiro a obrigação, depois o prazer. Eu sempre me estressei com esse negócio de que a sobremesa vem depois do almoço. Porque não pode vir antes, gente. Eu não posso comer a sobremesa e o almoço depois. Quem foi que inventou isso? É verdade. Né? É verdade. O Alessandro colocou aqui. E antes da sexta vem o TBT, com melancolia e nostalgia do passado. Ou seja... Como é? Antes vem da o quê? sexta vem o TBT, com melancolia e nostalgia do passado. Ou seja, a gente nós somos totalmente bipolares. A gente vive muito deslocado do presente, né? Acho que Maria, não foi que você falou alguma coisa com relação que tinha feito algum comentário com relação ao futuro? Esse deslocamento no tempo, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro, vai produzir uma sensação de vazio. Eu vou me esvaziando. Por quê? Porque eu começo a sentir que tudo que era importante ficou no passado ou vai chegar num futuro que eu não sei quando que eu não tenho como usufruir dele agora. E eu vou abrindo mão do meu presente. Eu vou abrindo mão, inclusive, da única vida que eu tenho. Porque a única vida que eu tenho é agora. A vida de amanhã não está garantida. Né? Essa ideia de que eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou fazer, não garante. Né? Nos coloca numa ilusão, mas não garante. É verdade. Eu vou ter... A Ana Judite colocou aqui, né? Medo e ansiedade caminham juntas? Medo e ansiedade, bom...
eu não diria que necessariamente assim, sempre de mão dada, mas com muita, digamos que são amigas que se frequentam. Uhum. Legal. Elas se gostam. Eu posso ter o medo na ausência da ansiedade, eu posso ter ansiedade na ausência de medo. Hum. Mas, como muitos medos hoje em dia, no modo como a gente vive, eles são produzidos, né? A gente, só fazer um parêntese rápido. O capitalismo, como todo sistema, todo modelo econômico é também um modelo social. O capitalismo é produção de subjetividade, certo? Então, quando você liga a TV e você vê nos noticiários uma grande quantidade de motivos para sentir medo, quando você vai para os filmes e os filmes mostram uma grande quantidade de motivos para você sentir medo, quando você escolhe o seu seriado e os seriados trazem uma grande quantidade de motivos para você sentir medo, isso é produção de subjetividade. Existe alguém que lucra com o seu medo, assim como existe alguém que lucra com a sua ansiedade, tá? Então, nós vivemos num modelo social e econômico que produz medo e ansiedade. Por isso sofremos com eles, né? Não é por acaso, não é ai, aconteceu, ó, a gente de repente caiu aqui numa sociedade que sente tanto medo e tanta ansiedade. Não. Medo e ansiedade são incentivados, são produzidos por motivos, entre vários outros, econômicos e de controle social. Uau. Duro, né, a gente pensar nisso. Eu tenho que começar a despedir. Já passou? Já chegou no tempo? Já, tá acabando. Olha, próxima semana então, gente, só lembrando, YouTube, 19h30, Luxúria. Vai ser demais. 7 pecados capitais, esse é o 6º. Vamos falar sobre luxúria. E vem mesmo, traz a sua luxúria, que todos nós temos, né? Vamos Tema legal, maravilhoso, muito bom. né? E, gente, sigam a página do Bora Conversar aqui no Insta, lá no YouTube também, né? Clica lá, começa a seguir. Os temas estão todos lá desde o começo, estão super legais. Que mais? Sigam e divulguem e coloquem sugestões, temas, mandem tudo no inbox, tudo vai ser ouvido. A gente quer muito a participação de todos vocês, de verdade. Vamos ter muitas novidades por aí, inclusive. Né? Vamos lá. Próximo mês, já temos 2 temas. Como eu falei no começo, passamos a ter sempre 2 temas, né? Para ficar super interessante e vocês assistirem os 2. Mentira e frustração. Vai ser... Estou botando para quebrar na escolha dos temas, hein? Gente. Exato. Bom, temos só 6 minutos. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Roma, olha, nossa companheira. Agradecer Guga, Chico, agradecer a todo mundo que participou. Um agradecimento especial a você, Adriano, muito obrigada mesmo, foi muito gostoso, muito leve. Eu vou falar uma frase e vou deixar você terminar com o que você quiser, com uma mensagem, tá bom? É uma frase do Êxopo. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. A palavra é Ótimo. sua. Eu agradeço, né? Eu agradeço muitíssimo o convite, né? Desde do Chico, essa conversa maravilhosa com você, me recebeu super bem, me senti muito à vontade. Agradeço a todos os que estiveram presentes e mandaram suas perguntas, dividiram um pouco suas vidas, né? Trouxeram suas contribuições. A mensagem, Fernanda, que eu teria na verdade, ela é dobrada, né? São 2. Uma é
olhe para as crianças e não convide elas a olhar para o futuro. Parem de perguntar às crianças o que é que você vai ser quando crescer. Você já decidiu? O que é que você vai fazer? Parem de chamar as crianças para o futuro. Essa já é um grande modo de ajudar o futuro a ser menos ansioso. É deixar que as crianças sejam crianças. Deixar que as crianças brinquem a sua infância, que elas aproveitem e não que elas tenham de se preocupar a partir dos 3 anos com o vestibular que elas vão fazer aos 17. Tá? Isso é uma coisa importantíssima. E a segunda mensagem que eu gostaria também para os adultos, mas agora é voltado para eles mesmos, é não transforme tudo em trabalho. O trabalho é maravilhoso quando ele ocupa o tempo e o espaço correto. Porque eu tenho percebido que o modo como o trabalho se espalha na nossa sociedade, que valoriza tanto, tem feito com que se desvalorize muito o ócio, que também é maravilhoso, que tem o seu valor. Inclusive, eu só consigo trabalhar bem se eu tiver também o meu tempo de ócio. Tá joia? Ótimo, gente. Olha, obrigada, Adriano. Assim, foi fantástico, de verdade. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí para algumas pessoas e muitas pessoas se abriram. Isso que é o importante, a gente falar de um tema que muitas vezes a gente não fala com as pessoas, né? E adorei. Muito obrigada. Obrigada por essas 2 dicas. Fantástico. A gente precisa realmente criar um futuro mais tranquilo, né? Crianças menos ansiosas. E tá na nossa mão, né? Tá na nossa mão a nossa própria existência, inclusive. Exatamente. Não é? É agora que a gente começa a criar o mundo que a gente quer para amanhã. É isso mesmo. Não é amanhã, pensando na manhã, me deslocando para o amanhã. É agora. É fazendo agora. Aonde eu estou. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Um beijo. A todos uma boa noite. Um grande beijo. A todos uma boa noite, um grande beijo. Boa noite, um beijo. A gente vai se encontrar ainda. Nos encontramos sim. É isso aí. Valeu, obrigada, viu? Foi um prazer. Gente, boa noite. Bom descanso. Meditem.